Glórias a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus para o teu coração. Quantos amam a palavra aqui? Amém. Abra a tua Bíblia então comigo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. Pode ficar sentado mesmo. Capítulo de número 1. Aleluia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 18. Capítulo 1, verso de número 18. Quem achou, diga eu achei. Quem não achou, olha por telão. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus a louca a sabedoria deste mundo? Pois visto que é na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Obrigado, irmão Roberto. Mas para que os que são chamados, tanto judeus como grego, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Vamos voltar no verso 23. Olha só a declaração que o apóstolo Paulo faz aqui. Verso 23 diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Amém? Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, nós vamos continuar ouvindo a tua voz nesse momento. Senhor, fala conosco, Pai, nesse culto de Páscoa, nesse culto de ceia. Eu peço ao Senhor que o Senhor fale de uma forma tremenda. Nós precisamos continuar ouvindo mais profundamente a tua voz neste lugar. Senhor, a minha alma tem sede, tem fome da tua palavra. Então, Senhor, derrama, Pai, a tua glória sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. E glórias a Deus. Amém. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo faz uma declaração muito forte aqui, dizendo: nós pregamos Cristo crucificado. Paulo está falando aqui no contexto da cidade de Corinto, que era uma cidade grega, que as pessoas valorizavam os pensadores, valorizavam os filósofos, e tudo que os filósofos falavam era lei, era o certo. Aí Paulo chega pregando uma mensagem diferente, uma mensagem que transforma, uma mensagem que traz vida, uma mensagem que muda famílias e muda cidades inteiras. E de repente eles ficam preocupados, perguntando: mas que mensagem é essa? Mas que pregação é essa? O que esses homens falam que muda a vida das pessoas? O que esses homens falam que transforma a vida das pessoas? Nós conseguimos enxergar uma pessoa que está de um jeito totalmente torta, a sociedade não dá mais, fala que não tem mais jeito, e de repente ele ouve uma mensagem do Evangelho, e de repente ele ouve a mensagem da salvação, e essa pessoa é totalmente restaurada, transformada, liberta pelo poder desta palavra. Aí perguntaram para Paulo: Paulo, que palavra é essa? O que você prega, Paulo, que as pessoas têm a vida transformada? Qual é a sua filosofia de vida? Qual é a sua filosofia que você passa para as pessoas e as pessoas são transformadas?
Aí Paulo no versículo 23, ele dá uma resposta, e ele fala: sabe o que faz as pessoas serem transformadas? É a loucura da pregação. O que é a loucura da pregação? Ele diz: enquanto os filósofos discutem tantas outras coisas, e não estou descartando filosofia, é muito bom na sua área, mas quando se trata de Deus, a Bíblia revela a Deus, a palavra revela a Deus. O verso 23, Paulo vai responder dizendo: sabe o que muda a vida das pessoas? É porque nós pregamos a Cristo, é porque nós falamos de Cristo, é porque nós proclamamos a Cristo. E quando alguém pergunta qual é o centro da minha mensagem, é Cristo crucificado. Ele diz: a mensagem que eu prego é de um Cristo que foi crucificado. A mensagem que eu prego é de um Cristo que foi pendurado em um madeiro, sangrou, morreu, padeceu, mas no terceiro dia ele ressuscitou, nos dando vida, e vida com abundância. E as pessoas olharam um para o outro, Wellington, e falaram: isso é loucura, isso é coisa de maluco, isso é coisa de loucura. Aí Paulo fala: é loucura. O que você chama de loucura, a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. O que você chama de loucura, a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Aí começaram a questionar Paulo, dizendo: Paulo, só louco te ouve, só louco te escuta, só louco para escutar essas baboseiras que você anda pregando. Aí ele olhou mais uma vez, defendendo a sua pregação, dizendo: sabe por que só os loucos param para me ouvir? Porque Deus usa os loucos para confundir os sábios. Deus usa os loucos para confundir os sábios. E ele usa uma expressão tão forte e diz: ele pega as coisas que não são e transforma naquilo que é. Ele pega aquilo que é vil, ele pega aquilo que é desprezível, ele pega aquilo que ninguém dá nada e transforma naquilo que é poder de Deus. E Paulo começa a dizer: eu prego Cristo crucificado. Aí nós vamos entender o que é Cristo crucificado. A humanidade hoje em dia, hoje foi um dia de festa para todo mundo. Foi coelhinho para lá, coelhinho para cá. Mas o verdadeiro sentido da Páscoa é Cristo crucificado. O verdadeiro sentido da Sexta-feira Santa e a Páscoa é Cristo crucificado, ressuscitado ao terceiro dia. Naquela época, o Império Romano subjugava Israel. Israel era um império que servia ao Império Romano. E o Império Romano tinha várias formas de tratar criminosos, tinha várias formas de punir pessoas. E a forma que ele usava, que era mais dolorosa, que ele usava para humilhar escravos, para humilhar ladrões, para humilhar salteadores, para humilhar pessoas que estão dando trabalho. Eles pegavam as pessoas, chicoteava, batia, não com chicote normal que você é acostumado a bater em cavalo aqui, de couro, não, era feito de couro, e na ponta tinha ossos, que quando batia nas costas do bandido, quando batia, grudava, e quando puxava, a carne saía no chicote. E Jesus passou por esse momento. Eles pegavam os bandidos, batia, açoitava, batia, o sangue vertia, o sangue ficava pisado. No outro dia, fazia eles pegar o pedaço da cruz horizontal, que é essa parte da cruz daqui, colocar nas costas e sair andando do lugar da punição até o lugar onde tinha uma haste estendida para ser crucificado. E no caminho as pessoas cuspiam, e no caminho os soldados espancavam, e no caminho os soldados judiavam, falavam coisas horríveis, e indagava, fazia com que as pessoas batessem no prisioneiro, e o prisioneiro ia para a cruz. E quando o prisioneiro era colocado na cruz,
prego era colocado aqui no pulso ou na mão, e prendia de um lado, prendia de um outro. Ele era elevado alguns metros do chão, e ele ficava pendurado, e os seus pés eram colocados um em cima do outro, e um prego atravessava um pé, atravessava o outro, até atingir a madeira. E ele ficava dessa forma, o peso do corpo caía sobre os pés, ele não conseguia respirar direito, já estava machucado porque tinha apanhado, já estava dilacerado a sua carne, porque tinha apanhado. Agora ele estava ali com falta de ar, porque agora o peso do corpo está fazendo pressão no seu abdômen, e ele está ali, lutando contra a vida, lutando contra a morte, para permanecer vivo. Era isso que fazia com os malfeitores. E quando eles eram colocados na cruz, o soldado olhava para todo mundo e dizia: tá vendo esse bandido aí? A história dele acabou aí, ó. Nunca mais ele vai roubar ninguém, nunca mais ele vai defraudar, nunca mais vai dar preocupação e dor de cabeça para ninguém. A cruz é o final para ele. Nunca mais você vai ver esse indivíduo pulando casa para roubar, nunca mais você vai ver esse indivíduo em briga na rua. Ele está sendo crucificado na cruz. Ele vai sofrer durante algumas horas ou durante alguns dias ali. Tinha gente que durava horas, mas tinha gente que durava dias ali, sem ninguém poder. As aves vinham e começavam a picar as suas feridas, e todo mundo olhava e dizia: esse é o fim é a cruz. Acabou para esse cidadão aí, acabou para esse sujeito aí, acabou para esse sujeito, o fim dele é a cruz. E ali o bandido morria. Se tinha família, era sepultado. Se não tinha, era jogado em qualquer lugar. Mas um dia, a Bíblia vai dizer que eles pegaram o nosso Jesus injustamente. Injustamente, mas tudo por um propósito. Injustamente aqui na terra, sem dever nada, mas tudo por um propósito: entregar a sua vida por mim e por você. As pessoas matavam animais naquela época para limpar o sangue, para o sangue limpar o pecado, para o sangue limpar, e precisava de alguém puro, alguém santo o suficiente para morrer por todos nós e limpar os nossos pecados. Aí Jesus, a Bíblia diz que Deus ama o mundo de tal maneira que manda Jesus na terra, santo, puro, não tem maldade, não tem pecado, para morrer por mim e morrer por você. O sangue dele derramado era um sangue puro. Esse sim era capaz de limpar o meu pecado, limpar o teu pecado, limpar o pecado da tua família, limpar o pecado daquele que veio antes de você, daquele que vai vir depois de você. O sangue de Jesus é poderoso para isso. Então ele tinha um propósito aqui na terra. Então os romanos pegam Jesus e colocam numa cruz. E Jesus passa por todo o processo, é chicoteado, é pisoteado, e todo mundo olhava para Jesus dizendo: perdedor, fracassado. Pilatos fez questão de colocar ali em cima da cabeça dele: Cristo, o rei dos judeus. Olha o que nós estamos fazendo com o teu rei. Ele não é poderoso, ele não é filho de Deus, ele não é o Messias. Olha onde ele foi parar. E Jesus ia andando, vou andar com a história aqui. Jesus vinha andando na Via Cruz até o Gólgota, onde ele seria colocado na cruz. Ele vinha andando, o sangue pisando no chão, o sangue caía no chão, e todo mundo dizendo: fracassado, perdedor, o fim é a cruz, nunca mais vamos ver esse homem de novo, nunca mais vamos ver esse homem de novo, ele é um perturbador, vai apodrecer naquela cruz. Só que Isaías já estava profetizando sobre ele em Isaías 53, dizendo que sobre as suas pisaduras nós fomos sarados.
enquanto o soldado estava dizendo perdedor e fracassado, Jesus estava ali como uma ovelha muda, não falava um A, não reclamava, por um propósito. Ele andava e o sangue ficava no chão, ele andava e o rastro de sangue ficava no chão, e Jesus estava cumprindo a profecia que dizia: pelas suas pisaduras, costas, ele estava andando e dizendo: vai valer a pena, vou salvar, vai valer a pena, vou libertar, vai valer a pena, vou transformar, vai valer a pena. Tem famílias que vão ser transformadas por causa desse sacrifício. E ali, nas pisaduras, nós já estávamos sendo sarados. Jesus vai para a cruz. Jesus vai para a cruz. Mais uma vez, todo mundo dizendo: perdedor, já era. O soldado vem e fura o lado de Jesus. O sangue começa a se esvair. Já não tem sangue no corpo, começa a sair água. E o tempo vai passando, e Jesus ali humanamente com falta de ar, o sangue vertendo, perdendo totalmente o seu sangue, estando ali como um animal sangrando, perdendo sangue. E de repente, todo mundo pensava que era um homem comum, que era uma pessoa comum, que era alguém que perderia a sua história, o seu projeto ali naquela cruz. De repente ele olha para cima e diz: Pai, está consumado. E a Bíblia diz que quando ele grita está consumado, o céu ficou negro, relâmpagos e trovões. Pessoas foram curadas quando Jesus morreu, e foram vistas várias pessoas que saíram do sepulcro, que foram ressuscitados quando ele disse estar consumado. Eles pegam o corpo de Jesus, descem, colocam o corpo de Jesus no sepulcro. José de Arimateia, um dos discípulos de Jesus, que era muito rico, coloca no sepulcro. Passa um dia, a sexta-feira passou, o sábado passou, e os discípulos escondidos dentro de uma salinha. Uns já tinham ido embora porque perderam a fé, porque Jesus disse que ia ressuscitar. O sepulcro de Jesus. E quando a mulher vai até o sepulcro de Jesus, ela vê que a pedra está removida, não tem ninguém ali naquele lugar. E ela fica preocupada, dizendo: cadê? Roubaram o corpo de Jesus, roubaram o corpo do nosso mestre. E de repente Jesus aparece do lado dela como um jardineiro, dizendo: ei, avisa os discípulos e avisa a Pedro que eu estou vivo. Irmão, aquela mulher correu. O discípulo tudo assim na casinha, tremendo. Ela chegou, irmão, eu não acredito que ela chegou de boa, tranquilo, não abrindo a porta devagarzinho, não. Ela chegou chutando o pé na porta, dizendo: o mestre está vivo. O mestre está vivo, ele falou comigo. O mestre está vivo, ele falou comigo. Oh, aleluia. Aí os discípulos ficam um olhando para o outro assim, com cara de paisagem, dizendo: mestre está vivo, essa mulher está maluca, o mestre está vivo. Essa mulher está louca. Olha a loucura da pregação. Essa mulher está maluca. Como assim o mestre está vivo? Fecha essa porta, mulher. E a Bíblia diz que as portas estavam fechadas. E o discípulo tudo dizendo: você é maluca, você é louca, ninguém apareceu. Que Jesus apareceu o quê? Você está vendo coisa, teve alucinação. E de repente estava todo mundo repreendendo a mulher. E a Bíblia diz que de repente uma voz no meio deles começa a aparecer dizendo: paz seja convosco. Aleluia. Paz seja convosco. Eles olham para ver quem era, e eles têm na frente deles quem? Jesus. Aquele que prometeu ressuscitar estava na frente deles ali naquele momento. Olharam para a porta com um cadeado gigante. Olharam para a janela com cadeado gigante. E o texto vai dizer desse jeito: Jesus apareceu no meio deles quando as portas estavam trancadas. E aqui eu pego um gancho. O meu Jesus não precisa de porta aberta para ele entrar. O meu Jesus, ele entra em situações que a porta está trancada, está lacrada, está colocado cadeado, está colocado
corrente. Quando ele resolve entrar, quando ele quer entrar, irmão, não tem diabo, não tem demônio, não tem feitiçaria, não tem nada que para o poder do nosso Deus. E ele está aqui dizendo para você nesta noite: se você tem situações na sua vida que parece estar acorrentada, que parece estar trancada, Jesus está dizendo: eu apareço no meio dessa situação e digo para você: Pai seja convosco. Eu não sei qual é a prisão que você está, mas eu estou dizendo para você nesta noite: o meu Deus não vai mandar nenhum carcereiro abrir da forma que ele quiser. Ele é poderoso, ele é maravilhoso, ele é santo, ele é bendito. Esse é o Jesus que você está aqui adorando nesta noite. Aquele que é o principal da Páscoa, que morreu por você, que está dizendo situações na sua vida: eu vou entrar, eu vou mudar, eu vou transformar. Tem gente aqui dizendo: ei, a situação está tão feia, que eu acho que ninguém pode me socorrer, que ninguém pode me ajudar. Jesus está te socorrendo agora, neste exato momento, dizendo: eu não me preocupo se tem cadeado, se a porta está fechada, eu entro e ponto. Seja convosco. E de repente sempre tem Tomé estava lá. Antes de Jesus chegar, Tomé estava falando: eu só creio se eu ver, eu só creio se eu pegar nas feridas, eu só creio se eu tocar nele, se eu ver com meus próprios olhos. Eu imagino Tomé ficando branco, irmão, quando Jesus aparece dizendo: Pai seja convosco. E Jesus olha no fundo dos olhos dele e fala: Tomé, pega aqui na minha mão, sinta aqui, ó, sinta aqui os pregos, o lugar aonde eu fui crucificado. Irmão, Jesus ressuscitou com o corpo ressuscitado. Jesus não tinha ferida, não tinha machucado, mas naquele momento ele permitiu que a mão dele tivesse ferida para Tomé tocar, para alicerçar a fé de Tomé. E a Bíblia diz que Tomé toca, e Tomé fala: agora eu acredito. Aí sabe o que Jesus fala para ele, Laísa? Jesus olha no fundo do olho de Tomé de novo, dizendo: bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Irmão, aleluia! Sabe o que Jesus estava falando para ele? Jesus estava dizendo para ele: eu estou jogando a mente de vocês, a visão de vocês, lá em 2026, dia 5 de abril de 2026, tem um povo numa igreja chamada Templo de Adoração. Esse povo está chamando o meu nome, esse povo está crendo nos milagres, esse povo está crendo que eu posso mudar a história deles, esse povo está crendo que eu sou capaz de mudar a circunstância da história dele. É aquele povo lá, é mais abençoado do que você e bem-aventurado do que você, porque eles não viram, mas eles creram. Ei, irmão, eu não andei com Jesus, mas eu sinto Jesus aqui nesta noite. Eu não vi as feridas das mãos, mas eu creio que Ele está aqui para mudar a nossa história. Eu não vi Ele tocando, aleluia, no cego Bartimeu e dizendo: pega a tua capa e venha e me segue, mas eu creio que Ele é capaz de curar enfermidades. Eu sinto a presença do Senhor. Eu não preciso, aleluia, que uma labareda de fogo caia neste lugar para eu me alegrar, para eu dar glória a Deus. Eu creio que Deus é poderoso, eu creio que Deus é grande, eu creio que Deus é maravilhoso. E por isso Jesus falou para Tomé: bem-aventurado aquele que não viram, mas creram. Aleluia! Oh, Deus maravilhoso! Você tem que viver uma fé, irmão, que não dependa, aleluia, do empurrão de ninguém. Uma vez um certo pastor fez um teste com a igreja. Ele chegou na igreja e começou a olhar para a igreja.
Ele começou a falar: eu estou vendo o anjo andando no meio da igreja, e esse anjo está com uma taça na mão, derramando fogo sobre a cabeça de todos. Irmão, faltava os irmãos jogar a cadeira para cima. Aí o anjo de Deus, faltava jogar a cadeira para cima. Aí a igreja se alegrou, e o pastor olhou para a cara deles e falou assim: se eu falar para vocês que eu não estou vendo nada, mas eu queria fazer um teste com vocês, para ver como é que é o nível da sua fé. Eu não preciso enxergar, irmão, bola de fogo caindo na minha cabeça. Para que Deus está nesse ambiente? Eu não preciso enxergar, aleluia, algo fora, aleluia, da minha visão, para acreditar que Jesus está nesse ambiente. Eu só preciso ler a Bíblia e entender que onde houver 2, 3 reunidos no nome dEle, Ele se faz presente. Aleluia. Tem muita gente que fala: eu preciso de uma direção de Deus para falar de Jesus. Eu preciso de uma direção de Deus para falar de Jesus. Perguntaram para uma mulher dizendo: ei, você ganhou muitas almas, você fez muita cruzada, o que aconteceu? Alguém colocou a mão na sua cabeça e profetizou dizendo que você seria uma grande missionária? Ela disse: não, eu apenas li na palavra de Deus, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, e obedeci, e Deus me usou. Está na hora de você ter as suas convicções em Deus. Está na hora de você ter as suas convicções no Senhor. Está na hora de você acender uma chama no teu peito. Está na hora de você não precisar de fogo jogado na sua vida. Você já sai de casa queimando para o culto. Você já sai de casa com um altar, aleluia, queimando para entregar sacrifício diante do Senhor. Jesus olhou para Tomé e fala: bem-aventurado aqueles que viram, aqueles que não viram, mas creram. Aqueles que não viram, mas creram. E ali naquele momento, eles viram Jesus ressuscitado. Jesus andou 40 dias com ele, falando sobre o reino. Jesus foi para o céu, e eles ficaram. E o Espírito Santo veio até eles e o encheu do poder de Deus. E ali deu início à igreja de Cristo Jesus. Vamos voltar lá atrás. Lembra que eu falei que quem era colocado na cruz, falava-se assim: a história dele acabou. Quem era colocado na cruz, as pessoas falavam: o projeto desse meliante aí foi por água abaixo. Está sofrendo na cruz, vai morrer na cruz e já era para ele. Mas quando penduraram Jesus na cruz, não estava pendurado alguém comum, estava pendurado alguém que era filho de Deus, que tinha toda a glória na sua vida. Ele estava pendurado naquela cruz, e diferente das outras pessoas, a história de Jesus não acabou naquela cruz. E diferente dos outros, a história de Jesus não acabou naquela cruz. Pastor, o que começou? O que começou naquela cruz? Começou, sabe o que? A libertação da sua família. Aleluia. Pastor, o que começou naquela cruz? A salvação da sua casa. Pastor, o que começou na cruz? A cura que você precisa. Pastor, aquilo que começou na cruz foi o que? A paz que você necessita. Nós estamos aqui nesta noite declarando que tem poder de Deus, que tem mudança de Deus, que tem a glória de Deus, e dizendo para Satanás: os planos de Deus não foram frustrados na cruz, ao contrário, foi o começo de uma grande história cheia do poder de Deus. Aleluia. Você pode falar para esse irmão: a história não acabou na cruz. A história não acabou na cruz. Como que eu sei que não acabou na cruz? Eu fui resgatado. Você foi resgatado. Você foi resgatado. Você foi resgatado. Aleluia. Não acabou na cruz, você foi resgatado. Não acabou na cruz,
cruz, quando ele disse está consumado, o tempo da graça se abriu. Hoje você pode ser cheio do poder de Deus, hoje você pode ser salvo, hoje você pode ser liberto, hoje você pode ser transformado, porque Cristo garantiu naquela cruz a salvação da nossa vida. Sabe quem era para estar na cruz? Acertou, você, eu. Só que o texto vai dizer que ele se fez maldição por nós. Ele tomou o nosso lugar. Irmão, aquele ato que Barrabás ia para a cruz, e no último momento mudou tudo. Não é mais Barrabás, agora é Jesus que vai para a cruz. Aquele ato é simbolizando eu e você. Era para nós estar crucificado lá. É nós que não presta, é nós que fazemos coisas erradas, é nós que pecamos todos os dias. Jesus não teve nada, mas a Bíblia diz que Ele, puro e santo, pagou a nossa dívida. Agora, quando as pessoas olham para você e querem te condenar, eles vão encontrar Cristo na sua vida, dizendo: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus não está puxando a sua capivara daquilo que você fez ontem, aquilo que você fez depois. Deus está perguntando hoje: quer mudança de vida hoje? Eu tenho mudança para você. Quer uma nova vida a partir de hoje? Eu tenho uma nova vida para você a partir de hoje. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Se Jesus te chamar, irmão, corra para perto, corra para abraçar Ele, corra para ser impactado pela glória dele, porque Ele tem coisas grandes, coisas firmes para fazer na nossa vida. Você pode ficar de pé em nome de Jesus, porque precisamos ministrar a ceia. Eu já vou perguntar logo de cara: tem alguém que quer reconciliar com Jesus ou quer entregar a vida para Jesus? Cadê a primeira pessoa nesta noite que quer entregar a vida para Jesus? Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçai o vosso coração. É só você levantar a sua mão. Nós queremos orar por você. Faça um pacto com Deus hoje. Faça um pacto com o Senhor hoje. Quem sabe você está afastado, você está afastada. Quem sabe você precisa, aleluia, se entregar ao Senhor Jesus. Hoje é uma noite de transformação para você. Tem alguém que quer entregar a vida para Jesus? Faça sinal com a tua mão. Aleluia, eu quero orar por você. Tem a nossa irmã Nilda que está vindo ali. Aleluia, tem a nossa irmã. Vem aqui na frente, você quer entregar a vida para Jesus? Vem aqui na frente. Cadê a segunda pessoa nessa noite? Quer entregar a vida ao Senhor Jesus? Temos um jovem vindo ali. Cadê a terceira pessoa? Cadê a terceira pessoa? Aleluia, o Senhor te chama hoje. O Senhor te chama hoje. A partir de hoje é um dia de você viver uma nova vida com Cristo. Aleluia, cadê a terceira pessoa nesta noite? Sai do teu lugar, não deixa a vergonha, aleluia, fazer você perder as bênçãos de Deus. Não deixa a vergonha fazer você perder aquilo que Deus tem para a tua vida, aquilo que Deus tem para a tua história. Tem alguém nesta noite? Mais alguém? Aleluia, para nós orarmos. Tem mais alguém nesta noite? Aleluia, temos uma ali. Aleluia, cadê a quarta pessoa? Aleluia, cadê a quarta pessoa? Aleluia, tem alguém aqui que quer reconciliar com o Senhor Jesus? Queremos orar pela tua vida. Queremos, aleluia, orar por você. Queremos apresentar a sua vida diante do Senhor. Cadê a quarta pessoa nesta noite? Sai do teu lugar, vem aqui na frente. Queremos orar pela tua vida em nome de Jesus. A igreja estenda as mãos para cá. Aleluia, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, toca nessas pessoas, Pai, que estão fazendo uma aliança contigo. Senhor, essas pessoas decidiram, Senhor, mudar de vida. Essas pessoas decidiram, Senhor, que a vida delas precisam ser transformadas. E eu apresento, Senhor, cada uma delas em tuas mãos. Que a partir de hoje, Senhor, eles possam viver uma nova história. Que a partir de hoje, Senhor, tudo aquilo que é ligado no mundo espiritual, Senhor, contra essas vidas, seja quebrado em nome do Senhor Jesus. Todo pacto, tudo aquilo que foi feito contra esta vida, seja quebrado em nome do Senhor Jesus.
Jesus, a partir de hoje não é o espírito mau, a partir de hoje é o Espírito Santo que toma esta vida do alto da cabeça até a planta dos pés. Eu profetizo uma nova vida, eu profetizo uma nova história, eu profetizo, Senhor, um novo começo nestas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja socada, seja cheios do Espírito Santo, e a partir de hoje tudo que é mal contra a tua vida seja desfeito e quebrado em nome de Jesus. Receba uma nova vida, aleluia, com Deus, em nome de Jesus. Antes de louvarmos, eu queria que a igreja agora recebesse os nossos irmãos, aleluia. A Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende, e Jesus nos ensinou, assim na terra como é no céu. Irmão, no 3 nós vamos aplaudir o Senhor Jesus e vamos fazer festa, porque se tem festa no céu, tem festa na igreja. 1, 2, 3, aplauda bem forte, faça festa, faça festa, aleluia. Você pode adorar o Senhor. Com Deus Altíssimo. Aleluia. Ainda dá tempo, quem quiser entregar a vida para Jesus.